Vamos falar sobre nossa aula de hoje de história. Vamos falar sobre as minhas histórias e as histórias ao redor. Você tem alguma história para contar? Eu tenho muitas histórias. Se eu for me sentar para contar as minhas histórias, nossa, vai levar muito tempo. E você? Tem histórias para contar? Você conhece alguém que gosta de contar histórias sobre a sua vida quando era criança? Você deve ter, né? Você deve conhecer. Eu acredito que você tem uma vovó e essa vovó gosta muito de contar as histórias delas. Minhas histórias e histórias ao meu redor. A bisavó de Carolina, Cecília, nasceu em 1922. Carolina encontrou as fotografias da bisavó em uma caixa. Eram fotografias muito antigas. Carolina sabia que Cecília era uma mulher muito forte que havia trabalhado como professora. Também sabia que ela gostava de tocar todo tipo de instrumento musical, mas nunca imaginou como sua bisavó havia sido na juventude. Olha aí. Através dessas fotos é que ela conheceu a história de vida da avó. Porque ela sabia que a avó contava muitas histórias, né, da vida dela e tudo, mas ela nunca tinha imaginado ela criança, ou ela bebezinho, ou ela adolescente, ou ela na fase adulta. Ela sempre via a vovó dela com, assim, a bisavó já velhinha. E através dessas fotos foi que ela conseguiu visualizar como é que ela era. E aí, com essas fotos, o que ela fez? Ela criou uma linha do tempo. Olha só a linha do tempo. Em 1924, a avó dela devia ter o quê? 1 ano, né? Mais ou menos essa idade. E aí, ela formou a linha do tempo da vovó dela. Em 1939, aí ela jovem, toda, né, cheia de energia, toda bonitona. Em 1970, ela já estava uma senhora, já, né? Já tinha casado, tido filhos, né? Então ela já estava uma senhora com certa idade. E aí, em 1998, olha só aí, ela já estava bem idosa, né? Ela já naturalmente ela já era avó, né? Já estava passando para a fase da bisavó, né? Que é vó 2 vezes, a bisa. Então, com isso ela criou a linha do tempo. Ela criou a linha do tempo da bisavó dela. Com aquelas fotos que ela achou naquele baú, né, naquela caixa, aí ela fez o quê? Ela criou a linha do tempo da bisavó dela, com essas fotos. Daí ela começou a criar uma história. Através dessa linha do tempo ela pôde ver, assim, como foi a vida da bisavó dela, né? Ela nasceu, um bebezinho, aí foi crescendo, e aí foi se transformando, através dessa linha do tempo que ela formou. Você já fez a sua linha do tempo? Você deveria fazer, viu? Linha do tempo. Para construir uma linha do tempo, é preciso organizar acontecimentos de acordo com os anos em que ocorreram. Na atividade anterior, você viu uma linha do tempo quando organizou as fotografias da bisavó de Carolina. Você viu lá? Então, foi mostrado, né, a Carolina, a avó da Carolina, a bisavó dela, quando era pequenininha, depois adolescente, depois na fase adulta e depois na velhice dela. Então, ali foi feita a linha do tempo da bisavó dela. E olha aqui a Fátima. A Fátima também fez uma linha do tempo para ela. Olha aí. A Fátima nasceu em 12 de março de 2012. Olha só. E ali era um bebezinho. Já no ano seguinte, ó, a menina aprendeu a andar com 1 ano de idade, em 2013. Então, foi um marco importante. Então, tá lá marcado. Ela andou com 1 aninho. A Fátima foi para a escola com 4 anos de idade, em 2016. Também foi uma data muito importante, que foi a primeira vez que ela foi para a escola. Você lembra com quantos anos você foi para a escola? Eu acho que eu também já fui um pouquinho mais velhinha também para a escola. Você lembra quando você foi para a escola, com quantos anos você tinha? Se você não se lembra, então pergunta à sua mãe, porque você vai precisar para a sua linha do tempo. E em 2019 ela aprendeu a nadar. Então você viu aí que a Fátima fez a linha do tempo dela bem direitinho. Ela nasceu, ela andou, ela foi para a escola, ela aprendeu a nadar. Então a linha do tempo é feita com acontecimentos importantes, com algo que aconteceu na sua vida. Como seria a sua linha do tempo? Você já imaginou a sua linha do tempo? Eu já imaginei a minha linha do tempo, né? Eu andei, falei, né? Então, eu sempre fui muito dinâmica, muito precoce, então a minha linha do tempo ela é bem esticada.
Então, eu quero que você faça a sua linha do tempo. Use o material que você quiser, mas, portanto, que você crie uma linha do tempo. E eu vou dar a seguir várias dicas de como você criar a sua linha do tempo. Você sabia? Com a linha do tempo, também a gente pode conhecer como se vivia em outros tempos e lugares. Nos Estados Unidos, as crianças do passado se vestiam de modo diferente da atualidade. Como será que as crianças hoje estão se vestindo? Pois é, os meninos, por exemplo, vestiam calças curtas e meias compridas e suéter. Alguns dos alunos também aprendiam a tocar instrumentos musicais, como corneta, para participar da banda da escola. Então, devia ser um sucesso muito importante participar da banda da escola. Hoje em dia, os meninos da escola gostam de participar dos times, né, de futebol, né? Gostam muito de participar dos times. Mas naquela época, para eles era muito importante fazer parte da banda, porque eles iam sempre estar lá na frente, né, tocando aqueles instrumentos, né? Todo mundo ia olhar para ele, ia se interessar, achar importante fazer parte da banda. E as maneiras deles se vestirem eram aquelas. E hoje, como é que os meninos se vestem? Vocês já prestaram atenção? Pelo menos na escola, é calça comprida e a blusa da farda. Em casa, como é que você se veste? Eu acredito que seja bermudinha, né? Camisetinha, algumas vezes um boné, por causa do sol. Você toca algum instrumento? Então, vamos prestar atenção a cada detalhe para quando você for construir a sua linha do tempo. Para não ter erro, você pode usar vários materiais. Portanto, se alguma coisa, se você não souber, você pergunta à sua mãe, porque ela vai lhe ajudar a construir sua linha do tempo. Olha, eles também já foram bebês, são pessoas importantes, são celebridades. Tem aí um cacique da tribo, tem um jogador, nosso jogador muito importante, que é o Pelé, o nosso rei Pelé. Temos a princesa aí. São pessoas muito importantes. E todas essas pessoas importantes também já foram bebês. E eles já passaram pela sua linha do tempo. Todos eles já foram bebezinhos, já foram crianças, já foram adultos. E hoje já estão numa fase um pouquinho intermediária entre adulto e a velhice. Então, todos eles já foram bebê. Você também já foi bebê, você sabia? Então, e nós crescemos. Pois é, para completar nossa linha do tempo, a gente precisa o quê? Ir crescendo. Então, nós primeiro já fomos bebês, só fomos crianças, eu já fui também adolescente e hoje já estou na fase adulta. Aí, logo também estou na fase da velhice, e aí vou ficando bem velhinha, né? Também, né? Então, todos nós passamos por isso. Isso se chama nossa linha do tempo. São os acontecimentos da nossa vida. Quando eu era bebê, eu chorava, né? Mamãe pegava no colo. E aí, com 1 ano, eu já andava, já falava. Com 3 anos, aprendi a andar de bicicleta. Então, eu estou formando a minha linha do tempo. Estou mostrando para você como era a minha linha do tempo. E aí? Você já entendeu como é uma linha do tempo? Você já conseguiu entender? Você já é capaz de fazer a sua própria linha do tempo? Vou querer ver, viu? Aí, ó, mais uma. Você já prestou atenção que a linha do tempo ela sempre é crescente? Então, ela vai começar sempre no período antigo e vai subindo até o período atual. Então, quando você prestar atenção que você faz a sua linha do tempo, não precisa ficar vexado que você já ainda é uma criança. Claro, você já é uma criança, daqui a pouco você vai ser um adulto. Mas primeiro você vai começar por onde? Por um bebezinho que você foi. Olha aí essa linha do tempo interessante de uma turminha. Eles enviaram as fotos e foi feito no papel madeira, essa linha do tempo. Foi colocada aí quando ele era bebezinha, aí ela já tinha 1 ano, ó, a Pamela já tinha 1 ano. E depois ela já estava grandinha, com 4 a 5 anos. Então, aí foi a evolução, olha, aí a outra, ó, quando ela era um bebezinho, depois ela tinha 1 ano e aí ela tá com 5 anos. E aí o Arthur mandou a foto dele também, e aí fez o quê? Ele era bebezinho, depois com 1 ano e depois já grandinho, com 5 anos. Então, foi formado o quê? A linha do tempo. Foi usado que material? Foi usado algumas fotos, foi retirado algumas fotos do álbum, eles retiraram algumas fotos do álbum e foi colocado no papel madeira. Mas você pode utilizar outra forma de fazer a sua linha do tempo, ok? Olha aqui que linha do tempo interessante.
Aqui, o que foi que ela pegou? Ela pegou uma cruzeta, sabe aquela de botar roupa? Pois é, aquela mesmo. Você peça emprestada da mamãe. Casa, porque depois você vai ter que devolver, você devolve, não tem problema, tá certo? Você vai fazer o quê? Você vai pegar suas fotos de 0 a 1 ano. Aí você vai pegar suas fotos e vai colocar. De 1 ano até 3 anos, aí você vai e faz. De 4 anos até a idade atual. Que você teve o quê? Uns 6 anos de idade, ou uns 7 anos. Aí você vai e faz. Você faz a sua linha do tempo em 3 tempos divididos assim. Fica super legal. Fica muito interessante. Todo mundo vai ver. Vai ficar uma coisa muito top mesmo. Então, você utiliza o que aí? Você vai utilizar a cruzetinha de guardar-roupa. Você vai usar a fita métrica. Né? Você vai usar aquelas fitilhos, você pode usar a fita decorativa, você pode usar o que você quiser. Você pode usar até barbante também, se você precisar. Então, vai ficar muito interessante essa linha do tempo que você vai fazer. Olha outra forma de fazer uma linha do tempo. Você pode usar o quê? Cartolina. Lembrando que você vai sempre ter que usar suas fotos, porque a linha do tempo é trabalhada com isso, com as suas fotos. Como é que a gente vai saber como é que você era antes, não é mesmo? Então, você vai pegar suas fotos de quando você era bebê, depois quando você tinha 1 ano, depois quando você tinha 3, 4 anos, depois 5, 6 anos e a foto atual com 7 anos. Você escolhe as suas melhores fotos que você achar. Aí você pode tirar uma tira assim e ir colocando. Lembrando que você vai ter que botar embaixo a data ou a idade que você tinha. Se você quiser botar a data ou a idade fica melhor, né? Porque aí a gente vai acompanhando as fases da sua vida, ok? E agora vai ficar um vídeo para vocês mostrando como é a linha do tempo. Olá, amiguinhos e amiguinhas. Eu sou a Lala. Hoje vou contar para vocês um pouquinho de minha história. Antes de nascer, eu ficava na barriga da mamãe. Mas eu não ficava quietinha, não. Comecei a usar fralda depois que nasci. Viu aí a linha do tempo dela, como é linda? Mamava na mamãe. Depois passei a tomar leite na mamadeira. Gostava de chupar chupeta e dormir. Mamãe cantava para eu dormir. Aos 4 meses, meus brinquedos favoritos eram estes. Comecei a sentar sozinha aos 6 meses. O tempo passou e comecei a ir à escola. Mamãe começou a trabalhar novamente. Aos 10 meses, fui para a escola. Na escola, eu já tinha muitos amiguinhos, aprendia muitas coisas com minha professora e brincava muito. Mas foi em casa que dei meus primeiros passinhos, ao meu 1 ano de idade. No meu 2º ano de idade, a família aumentou. Ganhei um irmãozinho! Aos 4 anos, aprendi a andar de bicicleta. Aos 3 anos, ganhei um cachorrinho. Aos 5 anos, cresci e continuei estudando, mas agora em outra escola. Espero que tenha gostado de minha história, mas agora eu quero conhecer um pouco de sua. Olha aí, viu? Você viu ela contando um pouquinho da história dela, como é que é? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que fala como é a sua linha do tempo. Ela contou um pouquinho da história dela, quando ela era bebê, o que acontecia quando ela era bebê. Então, eu quero isso de você.
Você vai criar a sua linha do tempo e você vai mostrar como é que era quando você era bebê, depois você foi crescendo, o que é que você fez, quando você entrou na escola, quantos anos você tinha, o que é que você gostava de fazer, qual foi a coisa que mais marcou você. Então, isso é muito importante. Você faz a sua linha do tempo, tudo isso vai mostrar. E não esqueça de registrar essa aula. Você vai fazer a sua linha do tempo, vai bater foto, vai registrar tudinho e vai enviar para mim, ok? Espero que você tenha gostado, tenha compreendido o que é a linha do tempo e tenha aprendido sobre as suas histórias. Não esqueça de quando a sua vovó aparecer na sua casa e estiver contando sobre as histórias dela, prestar atenção, porque aí você está conhecendo a linha do tempo da vida dela, ok? Espero que tenha um dia maravilhoso. Um beijo da tia Rose.